Naquele dia você foi para a Lua sem saber se conseguiria trazer sua tripulação de volta. Você está no Johnson Space Center, imerso na rotina de uma simulação avançada de descida lunar para a missão Artemis. Como astronauta designado para operações de suporte, você passa as últimas 4 horas ajustando parâmetros de trajetória no módulo de comando, recalculando vetores de impulso com base em dados de telemetria em tempo real e decidindo sobre margens de combustível, que variam entre 8% e 15% em cenários de falha parcial no motor de descida. A cada ajuste, você avalia o risco acumulado. Um erro de 0,2 grau no ângulo de abordagem pode esgotar o propelente antes do pouso, forçando uma aborção, que custaria o objetivo principal da missão. Você toma a decisão de priorizar a precisão sobre velocidade, reduzindo a margem de erro para 9% e registrando o protocolo para a equipe de controle em solo. De repente, o supervisor interrompe a simulação com um alerta prioritário. O comandante titular da Artemis vai sofrer uma complicação médica irreversível durante o check-up final e foi removido do voo. A janela de lançamento de 48 horas exige um substituto imediato com seu perfil, exato de experiência em comandar manobras de alta precisão. Recusar significaria adiar a missão por no mínimo 6 meses, com perdas operacionais superiores a 200 milhões de dólares e atraso nos prazos do programa de retorno lunar. A responsabilidade recai diretamente sobre você. 3 membros da tripulação dependem da sua liderança para a viagem de ida e volta. E o sucesso da alunissagem define não só o avanço científico, mas a viabilidade de bases lunares futuras. Você analisa os dados em segundos, mas os relatórios confirmam que sua taxa de acerto em simulações de pouso é 97%, superior à de qualquer outro candidato disponível. A tensão moral é imediata. Prosseguir coloca vidas em risco calculado, mas abortar a missão agora compromete anos de preparação coletiva e o compromisso. Assumido com uma agência, você decide aceitar o comando. Em menos de 1 hora, você está na sala de briefing principal, revisando o manifesto completo, os planos de contingência para falhas no sistema de comunicação e os protocolos de alocação de recursos limitados. A posição de alto risco se consolida. Você lidera a tripulação rumo à Lua, com o lançamento marcado para as próximas 36 horas. Você inicia os preparativos acelerados, revisando os checklists de bordo, priorizando os sistemas críticos de propulsão e suporte vital. Decisão número 1. Redistribuir as tarefas de EVA entre a tripulação para equilibrar carga física, alocando o engenheiro de sistemas para monitorar o módulo lunar enquanto você e o piloto assumem as saídas extraveiculares. Uma falha menor nos dados de bateria do traje é detectada. Você opta por substituir a unidade em vez de prosseguir com margem reduzida de 12%, sabendo que cada ampere extra pode significar 20 minutos adicionais de atividade na superfície. As consequências se acumulam. O atraso de 45 minutos na agenda de treino é compensado com uma sessão noturna de simulação, aumentando o risco de fadiga acumulada, mas garantindo que a tripulação internalize os novos protocolos. Você reflete sobre o peso da escolha. Priorizar segurança sobre cronograma pode salvar vidas, mas qualquer hesitação agora compromete a janela de alinhamento orbital que ocorre apenas a cada 14 dias. O lançamento ocorre sem anomalias detectáveis. Você monitora os indicadores de aceleração em tempo real, autorizando a separação dos boosters quando a velocidade atinge 7,2 km, confirmando a ignição do motor de segundo estágio com margem de combustível de 98%. Durante a inserção em órbita baixa, um sinal intermitente surge no painel de pressurização. Você decide ignorar o alerta inicial por 90 segundos para cross-check, com telemetria de solo, evitando uma aborção prematura que custaria a missão inteira. A decisão se revela correta. Era um sensor defeituoso, mas a reflexão interna surge. 1 segundo a mais de dúvida e a tripulação teria sido exposta a risco desnecessário de descompressão. A tensão psicológica se instala gradualmente enquanto a nave segue para a injeção translunar. Você calcula correções de trajetória a cada 6 horas, ajustando o ΔV em 1,2 ms, para compensar uma pequena deriva gravitacional, sabendo que cada grama de propelente economizado no meio do caminho representa 200 kg menos de massa útil na órbita lunar. O delay de comunicação com o centro de controle em Houston cresce para 1,3 segundos. Você assume total autonomia nas decisões menores, delegando ao copiloto o monitoramento de radiação solar enquanto prioriza o cálculo de consumo de oxigênio projetado em 0,85
kg por pessoa por dia. Durante a viagem de 3 dias, pequenas decisões se somam e ampliam as consequências. Um aumento inesperado de 0 kg no consumo de água à força. Você ia implementar restrições rigorosas, reduzindo a ingestão diária para 2,2 litros por tripulante e recalculando o equilíbrio hídrico para evitar desidratação que comprometeria o julgamento durante a descida. Você pesa o dilema moral. Manter o cronograma científico completo exigiria ignorar o alerta de fadiga coletiva detectado nos monitores biométricos, mas reduzir a carga de trabalho poderia comprometer a coleta de amostras geológicas que justificam o investimento da missão. A escolha é prosseguir com protocolos de descanso rotacionados, aceitando um atraso de 18 minutos na agenda diária para preservar a clareza mental. A responsabilidade pesa. Como comandante, você carrega o fardo de que uma falha coletiva resultaria não só em perda de vidas, mas em questionamento público sobre a viabilidade de voos tripulados além da órbita baixa. A tripulação discute brevemente via intercom. Você reforça a estratégia de transparência, explicando os números exatos de recursos restantes. Oxigênio para 28 dias de margem, propelente para 2 tentativas de pouso. E obtém consenso unânime para manter o curso. A inserção em órbita lunar exige precisão milimétrica. Você autoriza a queima de inserção quando a altitude atinge 100 km, monitorando a redução de velocidade de 2,5 km para 1,6 km com margem de erro de 0,05%. Um pico de temperatura no escudo térmico surge durante o ajuste. Você decide adiar a próxima correção por 47 minutos para permitir dissipação, evitando risco de falha estrutural que forçaria retorno imediato. A consequência é uma órbita ligeiramente mais elíptica, mais segura. Na preparação para a descida, você assume o controle manual do módulo lunar, avaliando o site de pouso selecionado, com base em imagens de reconnaissance, que indicam 92% de probabilidade de terreno estável. O motor de descida é acionado. A altitude cai de 15 km para 2 km, enquanto você gerencia o combustível restante em 14% de margem. Um alerta de poeira lunar interfere nos sensores. Você opta por uma descida guiada por instrumentos inerciais em vez de visual, sacrificando precisão de 10 metros, mas garantindo que o pouso ocorra dentro da janela de 60 segundos. O módulo toca a superfície com 7% de propelente sobrando, suficiente para a ascensão, mas sem margem para erro extra. Na superfície lunar, a tensão atinge o pico. Você lidera a primeira EVA, decidindo estender a duração de 3 horas para 3 horas e 40 minutos para coletar amostras de regolito em uma cratera próxima, mas recalcula o consumo de oxigênio do traje a cada 15 minutos. Uma falha parcial no joint do braço robótico do módulo surge. Você opta por reparo manual, em vez de abortar o objetivo secundário, delegando ao engenheiro a tarefa, enquanto você monitora os sinais vitais da tripulação. O dilema moral se intensifica. Prosseguir com a coleta completa. Avança o conhecimento sobre recursos lunares para futuras bases, mas expõe a tripulação a risco de fadiga acumulada que poderia comprometer a ascensão. Você escolhe priorizar a ciência em 70% dos objetivos, cortando o tempo na cratera em 25 minutos para preservar reservas. A consequência imediata é o sucesso na amostragem de 18 kg de material, mas a reflexão interna revela o custo psicológico. Cada decisão acumula o peso de que, se algo falhar na volta, a culpa recairá exclusivamente sobre as escolhas feitas aqui. A ascensão do módulo lunar ocorre com precisão, mas uma vibração anômala no motor de subida consome 3% a mais de combustível do que o planejado. Você recalcula a rendezvous com o módulo de comando em órbita, ajustando o plano de encontro para uma janela de 14 minutos em vez de 22, aceitando maior risco de consumo de manobra. O acoplamento é bem sucedido com margem de 4%. Você transfere as amostras e inicia a queima de injeção translunar de retorno. Durante os 3 dias de volta, o delay de comunicação agora é de 2,5 segundos, forçando mais autonomia. Um aumento de radiação cósmica é detectado. Você ordena o uso de abrigos reforçados, reduzindo a exposição diária em 40% e aceitando um leve aumento no consumo de energia que diminui a margem de bateria para 11%. A tripulação questiona a necessidade. Você explica os números. Exposição acima de 0,8 MSV por dia eleva o risco de longo prazo em 15% e mantém a disciplina, demonstrando que pequenas concessões agora evitam consequências irreversíveis depois. A reentrada atmosférica
exige a decisão final de alto risco. Os sensores indicam uma leve assimetria no escudo térmico causada pela poeira lunar acumulada. Você autoriza uma trajetória de entrada mais rasa, reduzindo a carga térmica máxima de 1.650 dRHs para 1.580 dRHs, mas aumentando o tempo de blackout de comunicação em 90 segundos. O módulo balança levemente durante o pico de desaceleração. Você mantém o controle manual do paraquedas, liberando-o sequencialmente quando a velocidade cai para 300 mph. O splashdown ocorre no Pacífico, com precisão de 2 km da zona-alvo. Equipes de resgate confirmam a integridade da tripulação. Você reporta os dados finais. 92% dos objetivos científicos cumpridos, recursos consumidos, dentro de 6% da projeção e reflete sobre o encadeamento de decisões. O ajuste inicial na simulação salvou 8% de combustível que permitiu a extensão na superfície, mas o reparo manual na EVA criou a vibração que exigiu margem extra na rendezvous. A missão termina com sucesso, mas a tensão persiste. Relatórios preliminares em Houston indicam investigação sobre a falha do escudo térmico, e você sabe que a próxima designação lunar dependerá da análise dessas escolhas. A responsabilidade não acaba com o resgate. Ela se estende para o legado de cada cálculo, cada concessão e cada risco assumido em nome do avanço humano. Você permanece em quarentena de observação, revisando mentalmente os logs, ciente de que o universo não oferece segundas chances absolutas e de que a próxima janela de lançamento já se aproxima, exigindo o mesmo equilíbrio implacável entre ousadia e precisão.